Oi, estudantes, tudo bem? A aula de hoje é sobre neurulação e organogênese, uma parte bem complicadinha da disciplina de embriologia dentro da biologia. Antes de a gente continuar a nossa aula, se você ainda não viu a aula sobre clivagens e também sobre blastulação e gastrulação, é legal dar uma olhadinha aqui no card que vai aparecer os links para ti, tá? Se já viu, vamos continuar aqui comigo. Então, como é que a gente chegou até esse estágio de desenvolvimento embrionário que é a neurulação que a gente vai falar aqui? Bom, a gente teve a fecundação, que juntou o óvulo com o espermatozoide, formou uma célula-ovo que a gente chama de zigoto. Esse zigoto, ele continuou seu desenvolvimento sofrendo uma série de mitoses. Essas mitoses são chamadas de clivagens. As clivagens formam células totipotentes, ou seja, que podem se transformar em qualquer célula do corpo humano, que a gente chama de blastômeros. Esses blastômeros, todos juntos, formam uma estrutura sólida, concisa, que a gente chama de mórula, cheia de bolinhas, parecida com a frutinha amora, por isso que ela ganha mesmo esse nome de mórula. A mórula vai sofrer o processo chamado blastulação, em que ela vai começar a ficar oca, como se fosse uma bola de futebol cheia de ar dentro. No caso ali, vai ser líquido que as próprias células secretam para o centro da estrutura. A blástula se formou, ela se dobra sobre si mesma, formando a chamada gástrula. A gástrula, a gente vai ter a formação dos chamados folhetos embrionários, que são as células já com um pouquinho de diferenciação que vão dar origem aos diferentes tecidos e órgãos do nosso organismo. Cada um dos folhetos embrionários, que são 3 no caso dos animais triblásticos, ou seja, todos exceto os quinidários, que são diblásticos, e as esponjas que não têm folheto embrionário, todos esses seres vivos, todos esses animais vão formar 3 folhetos embrionários e cada folheto embrionário vai dar origem a um grupo de órgãos, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas então a gente chegou até o estágio de gástrula. Aqui eu desenhei uma gástrula, né, para a gente ver, relembrar essa estruturinha que a gente já viu na aula anterior. Ela está aqui de lado, então que estrutura que a gente vê nesse desenho que eu fiz aqui? A gente tem a parte de fora, que é o folheto embrionário chamado de ectoderme. A gente vê essa parte laranjinha aqui, que é originada desse tecido mais interior, que é chamado de mesoderme. E a gente vê a estruturinha em vermelhinho aqui, que é a endoderme. A gente vê também na gástrula aqui de lado que tem uma cavidade interna aqui, que a gente vai chamar de arquêntero. Por que arquêntero? Porque ela é o intestino primitivo desse embrião. E a gente tem também aqui um buraquinho, que a gente chama de blastóporo. Agora eu vou pegar essa gástrula que está assim e vou inverter ela, vou fazer ela assim. Você está olhando então ela de frente, como se estivesse olhando por esse buraquinho aqui. Então aqui eu tenho o arquêntero. E agora eu já comecei aqui um processo de diferenciação para formar a neurula, ou seja, a neurulação. Bom, o teto do arquêntero começa a se diferenciar, veja que eu pintei ele aqui de verdinho, porque ele vai dar origem a uma estrutura chamada notocorda. A neurulação, fica ligado que ela só vai acontecer em um filo de animais, que é o filo dos cordados, filo do qual os seres humanos e todos os animais vertebrados fazem parte, também os animais protocordados, como o caso do anfioxo e da assídia. O anfioxo ele é um bichinho que é inclusive muito utilizado como exemplo em embriologia, porque o embriãozinho dele é bem parecido com o embrião humano. Bom, e daí o que acontece? Ele formou essa estruturinha aqui, a gástrula, e vai começar a diferenciar, e essa estruturinha verde aqui vai dar origem à notocorda, que é justamente a estrutura que dá nome ao filo dos cordados. A notocorda é uma estrutura transitória para os vertebrados, ela vai ajudar a sustentar o embrião e depois ela vai ser substituída pela coluna vertebral nessa função de sustentação. Uma coisa que é bem importante tu lembrar, que às vezes é pegadinha de vestibular, alguns vestibulares dizem assim, a notocorda dá origem à coluna vertebral. Não, a notocorda ela vai ser originária aqui da região da endoderme, enquanto que a coluna vertebral ela vai ser originada da mesoderme, já de outras estruturas, tá? Então, não dá origem a uma outra, só é substituída a função da notocorda pela coluna vertebral. Bom, então esse teto aqui do arquêntero começa a se diferenciar para formar a notocorda, ao mesmo tempo, a parte de cima do embrião, né, na ectoderme, começa também a se diferenciar e vai formar uma estrutura que a gente chama de placa neural. Essa placa neural, ela começa a invaginar, ela começa a se rebaixar, entrando para dentro do embrião. E ela vai formar um tubinho. Aqui, como eu te falei, ó, eu peguei esse embrião e tu tá olhando de frente para ele. Se eu fosse olhar as costas desse embrião, onde está se formando esse tubo neural, eu iria ver essa estrutura se fechando como se fosse um zíper.
ali nas costas do embrião. E daí vai formar um tubinho que a gente está chamando aqui de tubo neural. Ao mesmo tempo que está acontecendo isso, essas células daqui do arquêntero estão se diferenciando e vão formar a notocorda, que depois nos vertebrados vai desaparecer na fase adulta, né? E vai ser substituída pela coluna vertebral. Ao mesmo tempo que está acontecendo isso aqui, eu também estou tendo a formação do celoma dentro da mesoderme. Lembra que a mesoderme é uma estrutura que originou da endoderme, do embrião lá na cápsula. Então, essa estruturinha aqui, que é um aglomeradinho de célula, começa a secretar para dentro dela líquido, formando um buraquinho, uma cavidade dentro dela, que a gente vai chamar de celoma, que é onde os órgãos vão se instalar, os órgãos internos ali do abdômen e do tórax do animal. E daí a gente tem, por fim, a formação da neurula, onde eu tenho tubo neural, notocorda, mesoderme envolvendo celoma e aqui o tubo digestório primitivo desse animal. Bom, o que tu precisa lembrar dessa parte que é um monte de nomezinho, um monte de coisinha, um monte de detalhe? Tem que lembrar o quê? Que a neurulação é a etapa que só acontece no filo dos cordados e que vai dar origem tanto ao tubo neural, onde vai se alojar ali a medula espinal e os órgãos do sistema nervoso central, e tem que lembrar também da formação da notocorda. Outra coisa importante, essa etapa aqui ela é super delicada na vida do embrião. Existem embriões que podem não formar o fechamento completo desse tubo neural e daí o que vai acontecer? Os órgãos do sistema nervoso vão ficar expostos ao líquido amniótico e daí vão acabar tendo malformações. Isso acontece, por exemplo, na espécie humana, quando a gente tem a formação de fetos anencéfalos, que são aqueles que ou não nascem com o cérebro e os órgãos do encéfalo, ou eles estão muito mal formados por conta da exposição ao líquido amniótico. Bom, formou toda a neurula, está prontinho esse embrião, diferenciou os folhetos, a gente vai começar o processo chamado de organogênese. Essa organogênese ela vai ser o quê? Ela vai ser o processo de formação dos órgãos. Então, cada folheto embrionário vai começar a se diferenciar num grupo diferente de órgãos. A ectoderme, por exemplo, ela vai formar a epiderme e os anexos da pele, como pelo, unhas. Vou ter também a formação do sistema nervoso a partir da ectoderme, das mucosas, como aqui são as peles úmidas, como a da boca, do ânus, da vagina. Vou ter também a formação da hipófise, que é aquela glândula que fica na base do cérebro e dos olhos. Além disso, temos também a mesoderme, que vai formar as serosas. O que são serosas? São membranas que revestem os órgãos internos, como por exemplo o pericárdio, que vai envolver o coração. Tem também a formação da musculatura a partir da mesoderme, do sistema cardiovascular, do sistema linfático e do sistema genital. E por último, a gente tem a endoderme. A endoderme vai formar o sistema digestório, justamente porque ela é formadora do arquêntero, dessa cavidade digestória primitiva. Vai também formar as glândulas endócrinas, como por exemplo, as glândulas como o pâncreas, o fígado, que vão ser as estruturas que vão produzir líquidos digestórios ali, mas também vão produzir hormônios. Por hoje era isso. Eu espero que eu tenha te ajudado um pouquinho aí nesse conteúdo que é difícil, porque ele tem muitos nomezinhos, mas tu tem que gravar, como eu falei, as partes principais, que é a formação do tubo neural e da notocorda. E também é importante tu sempre tentar decorar aqui, realmente uma decoreba, né? Quais são os tecidos e órgãos que vão derivar de cada folheto embrionário. Se tu tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder para te ajudar. E te desejo bons estudos para essa prova do Enem que está chegando. Um beijo para ti!